E se liga só, mano, como a seleção brasileira depois do empate contra a Venezuela foi recebida. Triste, mas uma atitude foi marcada. Vinícius Júnior, sim, Vinícius Júnior, ninguém foi receber os brasileiros porque também vieram poucos. O Vini Júnior foi atender os pouquíssimos brasileiros que vieram receber a seleção brasileira. Se liga só nessa atitude, na reportagem. Se inscreve no canal e me ajuda a chegar a 50 mil inscritos. Bora! Amigos, após o tropeço pela 11ª rodada das eliminatórias contra a equipe da Venezuela fora de casa, a seleção brasileira voltou rapidamente ao Brasil para seguir a preparação visando o duelo contra o time do Uruguai. As 3 rodadas vai e depois em março teremos duelos contra as finalistas da Copa América. Primeiro a Colômbia, muito provavelmente em Porto Alegre, e depois a equipe da Argentina, campeã do mundo, jogando em Buenos Aires. E aí depois desses jogos faltarão apenas 4 para o encerramento das eliminatórias, sendo que um desses 4, o último, é contra a Bolívia, na altitude de El Alto. Por isso, é importante a seleção brasileira não deixar para o finalzinho a garantia de participação na Copa do Mundo do ano de 2026. O elenco sabe disso, da importância que tem esse jogo contra a equipe do Uruguai. Primeiro, para retomar a confiança de uma equipe que não vence 3 partidas consecutivas desde o ano de 2022. Sim, desde 2022 a seleção brasileira não vence 3 partidas consecutivas. Tivemos a oportunidade de quebrar esse tabu contra a Venezuela, mas não conseguimos. A verdade é que não vencemos a Venezuela uma vezinha sequer, sem pressão na marcação. Enfim, é juntar os cacos, corrigir aquilo que está sendo feito de errado, aprimorar o desempenho da equipe dentro de campo, para que, como eu disse, possamos começar o mais rápido possível a embalar na caminhada rumo ao Mundial. É verdade que o que importa é estar entre as 6 primeiras seleções, mas é um momento de análise, de olhar internamente o que está sendo feito de errado na seleção brasileira. A preparação vai começar apenas no sábado, neste dia da proclamação da República, dia 15 de novembro, feriado em todo o Brasil. A seleção brasileira foi liberada para folga. Os jogadores só têm o compromisso de se reapresentar à concentração pertinho do aeroporto na hora do almoço de sábado. Aqueles que quiserem podem, inclusive, dormir fora do hotel da seleção brasileira, encontrar família, enfim, os jogadores estão liberados. É uma novidade nesta data FIFA. Desde a Copa América, a seleção brasileira vinha diminuindo e muito a quantidade de folgas, a verdade é essa. Lá nos Estados Unidos, a equipe ficou reunida por cerca de 40 dias e teve apenas pequenos momentos de folga, 3 dias, que nem foram inteiros, para que os jogadores pudessem descansar um pouco, mas o Dorival entendeu, junto ao Rodrigo Caetano, que dessa vez precisava ser diferente por conta da logística. Como é que a seleção estava fazendo? Quando jogava fora, dormia no local do jogo, retornava no dia seguinte, dava cerca de 6 horinhas de folga. Por exemplo, se você chegasse aqui em Salvador, todo o processo ali de imigração foi feito em Belém, e de Belém, na madrugada, a seleção brasileira voou aqui para Salvador numa viagem que durou cerca de 6, 7 horas, juntando todo esse processo de escala. Os atletas desembarcaram no hotel por volta das 8 horas da manhã, e aí muito provavelmente boa parte foi descansar, dormir, mas eles não têm obrigação de permanecer no hotel da seleção brasileira. Quem quiser pode ficar, e aí vai de uma escolha do atleta, se ele vai permanecer concentrado, entendendo que é o momento de focar no jogo contra a equipe do Uruguai, ou ele vai deixar a concentração para dormir fora, enfim, encontrar a família. Ele, nesse momento, tem o direito de fazer o que quiser. A responsabilidade dos 23 convocados é se apresentar para o treino que será realizado no sábado no estádio do Barradão. E tivemos um momento muito bacana na chegada da pentacampeã mundial aqui a Boa Terra. Os 23 jogadores, claro, a gente entende que estão cansados do jogo, da viagem, mas eu sempre vou fazer questão de cobrar isso. O carinho para o torcedor que sai de casa num feriado, para uma mãe, para um filho que ama o futebol, que ama a seleção brasileira, esse carinho ele não pode ser negociável, não pode. Tinham 5 torcedores na frente do hotel. Apenas o Vinícius Júnior foi falar com os jogadores da seleção. Repito, é uma escolha de cada um dos atletas, eles não têm obrigação, mas se
os jogadores e até mesmo os assessores, aqueles que cuidam da carreira dos atletas, pudessem dar um indicativo, o carinho para o torcedor é muito importante. Até porque a gente não tá vindo de uma goleada para a Venezuela, não. Não tá vindo. A gente tá vindo de um empate muito amargo. Eu sei que a Argentina empatou lá, que o Uruguai empatou lá, que não é fácil jogar contra a Venezuela fora de casa. Sei que tem algumas coisas melhorando, o time tá evoluindo em alguns aspectos. Mas, poxa, o torcedor que sai de casa, num feriado, domingo de manhã, para ver a seleção brasileira, acho que merece minimamente receber o carinho. Aqui eu quero bater palmas pro Vinícius Júnior, que não teve uma grande atuação, especialmente no segundo tempo. Perdeu um pênalti. Então, ele ali poderia dizer, não, fui mal, não vou, quero descansar, mas ele não. Chamaram vários jogadores, você viu aí as imagens, e aí o Vinícius Júnior ouviu imediatamente. Pós-Copa do Catar, ela em nenhum momento esteve bem, assim, com uma sequência, tem um ou outro jogo que você pode dizer, esse jogo foi legal, pega aqueles amistosos com Inglaterra, Espanha, mas assim, nunca teve uma sequência, né, em nenhum momento, desde o final da Copa do Catar. Já passaram 3 treinadores, né, isso também colabora para não ter uma sequência muito boa. Então, o coletivo não está o ajudando, isso é um ponto. Mas individualmente ele pode fazer mais, sim. Individualmente, o Rodrigo teve momentos melhores que ele nesse período pós-Copa do Catar, o Rafinha, na própria seleção, não estou nem falando dos clubes, estou falando só de seleção. O Rafinha já teve momentos em seleção. Se pegar desempenhos em seleção do Rafinha e do Vinícius, desde que os dois estão na seleção, o Rafinha joga mais que o Vinícius na seleção. Até um período com o Tite, acho que o Rafinha fez uma Copa ruim. Acho que na Copa até o Vinícius foi um pouco melhor que o Rafinha. Mas o Rafinha, ele tem 10 gols na seleção, o Vinícius tem 5, assim, é uma coisa muito discrepante. Então, ele individualmente também não está bem. Tem outros jogadores que, mesmo com a seleção não estando bem individualmente, conseguem render mais que ele. Acho que tem 2 coisas, falando do individual dele, que passam a impressão, né? Só ele pode dizer isso exatamente. Uma coisa que o Vanderlei destacou, ele me parece, assim, muito nervoso, e na seleção isso aumenta. Parece que ele mesmo sente, eu não estou entregando o que eu posso, eu estou sendo cobrado, eu quero mostrar, quero entregar, e acaba ficando mais ansioso e precipitado do que realmente essa vontade ela mais atrapalha do que ajuda, essa coisa. Ele está nervoso, irritado. Ontem ele estava muito irritado no jogo, e ele me parece na seleção assim realmente ansioso para querer resolver tudo sozinho e mostrar, não só para as pessoas, mas para ele mesmo, que ele pode na seleção jogar mais. Então acredito que tem esse lado psicológico, e aí passa outro jogo. E ontem nem acho que ele jogou mal. Ontem ele fez até uma boa partida, mas o que vai ficar é que ele errou o pênalti. Então é mais uma pressão, ele vai estar um pouquinho mais pressionado para o jogo contra o Uruguai. E essa pressão, eu digo, às vezes é maior dele mesmo, em relação a ele ali, individual, do que dos outros, do que de fora. E uma outra questão é da parte das características do jogador. Quando tem um jogador que individualmente chama muito atenção, e o Vinícius é um dos principais jogadores do mundo hoje, você tem a tendência de comparar com outros. O último grande jogador da seleção foi Neymar. E aí eu até falei isso ontem no programa. Pela característica de cada um, até da qualidade, não dá para esperar do Vinícius o que você pode esperar do Neymar. Assim, o Neymar é um jogador, para mim, muito melhor, e é um jogador que tem mais recursos para meio que ele, entre aspas, sozinho, quando a coisa não tá boa coletivamente, ele tem mais recursos e características para ele sozinho, ou ele superar até um mau momento coletivo para fazer uma atuação melhor, chamar mais para ele. Ele tem, acho que, mais qualidade e mais recursos para fazer isso. O Vinícius é um jogador que depende muito que o coletivo ajude, mais do que o Neymar. Porque, assim, eu vejo o Vinícius como um jogador um pouco mais específico que o Neymar. O Vinícius é um jogador de força, de velocidade, habilidoso. E quando eu falo força e velocidade, não quer dizer que o cara não tem habilidade, tem muita. Mas o Vinícius, ele precisa muito do espaço para correr. O Neymar não precisa de muito espaço, o Neymar precisa de 2 milímetros. O Vinícius precisa de espaço para correr. São jogadores diferentes e, na minha opinião, o Neymar é bem melhor no auge. Então, acho que uma cobrança que se fazia ao Neymar, e muitas vezes ele entregou, de que meio que sozinho ele assumir, acho que o Vinícius não conseguiria. Não é nem pelo psicológico, pelas características e qualidades que tem o jogador. Acho que o Vinícius vai precisar mais ainda do coletivo do que um Neymar muito bem precisaria. Porque o Vinícius, ele é mais específico, ele é mais de atacar o espaço, de ter velocidade, de arrancar. O Neymar é um cara
tem mais a característica dele mesmo arrumar o espaço onde não tem. O Vinícius não tem tanto isso. E isso é curioso, porque no clube, o Real Madrid não necessariamente, do Carlo Ancelotti, é um time que propõe jogo. Exato. É um time que muito para potencializar ataca muito nas costas do adversário. E aí o Vini Júnior, com a explosão, com a velocidade, a habilidade dele no 1 contra 1, marca muitos gols, né, dessa forma. Já a